Antes que houvesse tempo, antes que existisse poeira, som ou forma, uma voz eterna ecoou no vazio e tudo começou a obedecer. O universo não nasceu do acaso, mas de uma vontade que decidiu amar antes mesmo de criar. Luz rasgou as trevas, ordem venceu o caos, e cada palavra pronunciada se transformava em realidade viva. Nada resistia ao comando daquele que falava e fazia existir. Mas por que Deus quis criar? O que ele buscava ao formar céus, mares e mundos invisíveis aos nossos olhos? Dia após dia, a criação avançava como uma sinfonia perfeita. Luz, firmamento, mares, terra, plantas, astros, aves e animais. Cada etapa não era apenas obra, mas declaração de intenção, como se Deus estivesse revelando partes do seu próprio caráter. Tudo era chamado de bom, até que algo ainda mais profundo estava prestes a surgir. A criação parecia esperar por algo maior do que montanhas e oceanos. Havia um espaço reservado para uma criatura que carregaria mais do que forma, carregaria propósito. E é aí que a história começa a tocar o coração humano. Então Deus moldou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, e o barro se tornou alma viva. O homem não nasceu por acaso, mas por um gesto íntimo do Criador. Ele não foi apenas feito, foi tocado. Nesse instante, o céu se inclinou para a terra e o invisível encontrou o visível. O homem passou a carregar em si a imagem daquele que o criou. Mas o que significa carregar a imagem de Deus num mundo que ainda estava sendo descoberto? Para esse homem, Deus preparou um lugar que não era apenas bonito, mas perfeito, o Éden. Ali não havia escassez, medo ou morte, apenas comunhão e abundância. Cada árvore era um convite, cada rio era um presente, cada passo era segurança. O homem não caminhava sozinho, mas com Deus. Porém, no meio de tantas liberdades, uma única ordem foi dada. E por que uma única proibição teria tanto poder sobre o destino de toda a humanidade? Deus também percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E, da sua própria carne, formou a mulher. Eles não eram rivais, mas partes que se completavam. Não havia vergonha, não havia medo, não havia distância entre eles e Deus. O amor ali não era aprendido, era natural. Tudo parecia eterno. Mas mesmo no paraíso, a liberdade traz consigo a possibilidade da escolha. Em silêncio, uma voz diferente começou a ecoar no jardim, questionando aquilo que Deus havia dito. A serpente não chegou gritando, chegou sussurrando. Ela não negou Deus, apenas distorceu sua palavra. A dúvida entrou onde antes só havia confiança. E quando o coração começa a questionar, o erro já está mais perto do que parece. A mulher olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. O homem também comeu, e naquele instante algo invisível se quebrou. Eles perceberam que estavam nus, não apenas de roupas, mas de inocência. O medo nasceu, e com ele veio a tentativa de se esconder de Deus. Mas como se esconder daquele que tudo vê? Deus chamou o homem, não porque não soubesse onde ele estava, mas porque queria que ele percebesse onde havia caído. A voz que antes criava, agora confrontava. O amor não havia acabado, mas a consequência havia começado. A relação perfeita foi ferida, a terra seria afetada, e a dor passaria a caminhar com a humanidade. Mas mesmo ali, no meio da queda, uma promessa silenciosa começava a ser preparada. Mesmo depois da queda, Deus não abandonou sua criação. Ele começou a tecer redenção onde havia ruína. No meio das maldições surgiu uma promessa. Da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. O mal não teria a última palavra. O chão foi amaldiçoado, o parto traria dor. O suor marcaria o trabalho, mas a esperança continuava viva. A história não havia terminado, apenas mudado de tom. Quem seria esse descendente prometido e quando ele viria? Fora do Éden, a vida passou a ser marcada por esforço e sobrevivência. Adão e Eva tiveram filhos, e entre eles estavam Caim e Abel, dois irmãos com corações muito diferentes.
Abel ofereceu a Deus o melhor. Caim ofereceu apenas o que sobrou. Deus olhou para o coração, não para a quantidade. O ciúme nasceu em silêncio, cresceu no esconderijo da alma e explodiu no campo. E como o primeiro sangue derramado mudaria para sempre o caminho da humanidade. Caim matou Abel, e a terra bebeu o sangue do justo pela primeira vez. Deus confrontou Caim, não para humilhá-lo, mas para fazê-lo enxergar sua própria escolha. O pecado foi descrito como algo que espreita à porta, desejando dominar. Mas Caim escolheu ser dominado. Mesmo assim, Deus colocou um sinal sobre ele para que não fosse morto. Que tipo de misericórdia é essa que protege até quem errou gravemente? As gerações se multiplicaram e com elas também o pecado cresceu. Alguns andavam com Deus, como Enoque, que não experimentou a morte, mas foi tomado por ele. Outros se afastavam cada vez mais da verdade. A humanidade crescia em número, mas diminuía em santidade. O coração do homem se tornava continuamente inclinado ao mal. Até que Deus olhou para a terra e viu que a corrupção havia dominado tudo. Deus se entristeceu por causa da maldade humana, mas não porque tivesse errado ao criar, e sim porque o homem havia rejeitado o bem. Porém, em meio à geração corrompida, havia um homem diferente. Noé. Ele andava com Deus quando todos andavam contra Deus. Sua vida era um sinal em meio ao caos. Então, Deus revelou um plano que mudaria a história, um juízo que limparia a terra. Mas por que salvar apenas uma família? Deus mandou Noé construir uma arca, algo nunca visto antes. Não havia chuva, não havia dilúvio, mas havia obediência. Durante anos, Noé construiu, pregou e foi ridicularizado. Cada martelada era um aviso silencioso. Cada dia de trabalho era uma chance de arrependimento para o povo. Mas eles riam, zombavam e ignoravam, até que o céu começou a se fechar. Quando Noé entrou na arca com sua família e os animais, Deus mesmo fechou a porta. As águas subiram, as fontes do abismo se romperam, e a chuva caiu como nunca antes. Tudo o que respirava fora da arca morreu. A terra foi coberta. O mundo antigo foi apagado. Mas dentro da arca havia vida, promessa e futuro. Será que a humanidade aprenderia algo depois de sobreviver ao juízo? Depois de muitos dias, as águas começaram a baixar, e a arca repousou sobre os montes de Ararate. Noé saiu e ofereceu sacrifício ao Senhor. Deus fez uma aliança e colocou o arco-íris no céu como sinal eterno de misericórdia. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com águas. Mas mesmo após o dilúvio, o coração humano ainda precisava ser transformado. E a próxima geração logo mostraria que o problema não era o mundo, era o homem. Mesmo depois do dilúvio e da promessa do arco-íris, o coração do homem continuava inquieto e inclinado a se afastar de Deus. A humanidade começou a se espalhar novamente pela terra, carregando consigo tanto a bênção quanto a fraqueza. Mas, em vez de se espalharem como Deus havia ordenado, decidiram permanecer juntos para construir algo que os tornasse famosos. Queriam tocar o céu sem precisar de Deus. Mas o que acontece quando o homem tenta subir usando apenas o próprio orgulho? Eles começaram a construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançaria os céus. Não era apenas uma obra de engenharia, era um monumento ao ego humano. Cada tijolo dizia: não precisamos de Deus. Eles falavam uma só língua e tinham um só propósito, mas esse propósito não era obedecer, era competir com o Criador. Então Deus desceu para ver a torre que os homens levantavam. E quando Deus desce para observar, algo grande está prestes a acontecer. Deus confundiu as línguas, e aquilo que era união virou confusão. Ninguém mais se entendia, ninguém mais conseguia terminar a obra. A cidade passou a se chamar Babel, porque ali Deus misturou a linguagem dos homens. Eles foram obrigados a se espalhar pela terra, exatamente como Deus havia mandado no início. A desobediência foi quebrada pela intervenção divina, mas mesmo espalhados, os homens continuavam carregando o mesmo coração. Em meio às gerações que surgiram depois de Babel, Deus escolheu um homem para iniciar algo novo. Seu nome era Abrão,
morador de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela e tudo o que conhecia. Não mostrou o destino, apenas prometeu. Abrão teve que escolher entre segurança e fé. E quem abandona tudo confiando apenas numa voz invisível? Abrão obedeceu e partiu, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Ele caminhava não por mapas, mas por promessas. Deus lhe prometeu uma terra, uma descendência numerosa, e que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Cada passo era uma prova de confiança. Mesmo sem ver, ele acreditava. Mas como confiar quando o tempo passa e a promessa não se cumpre? Abrão enfrentou fome, conflitos e guerras. Ele precisou separar-se de Ló para evitar brigas entre seus pastores. Ló escolheu as campinas férteis. Abrão ficou com as montanhas. Mas Deus reafirmou a promessa a Abrão, dizendo que toda aquela terra seria sua. Ele olhava para o horizonte e via promessa, não posse. Mas quanto tempo alguém consegue esperar sem perder a fé? Mesmo com todas as promessas, Sarai continuava estéril. O tempo passava e o corpo envelhecia. A promessa parecia cada vez mais distante da realidade. Então eles tentaram ajudar Deus, e Sarai deu sua serva Agar a Abrão. Agar engravidou e o conflito entrou na casa. Quando o homem tenta acelerar o plano de Deus, sempre nasce dor junto com a pressa. Ismael nasceu, mas não era o filho da promessa. Deus não havia mudado seus planos, apenas permitiu que o homem aprendesse com suas escolhas. Anos depois, Deus apareceu novamente e mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Ele prometeu que, mesmo na velhice, Sara daria à luz. O impossível foi anunciado com autoridade divina. E quando Deus promete algo impossível, ele não pede ajuda, ele pede fé. Quando Deus promete o impossível, ele não negocia com a lógica humana, ele revela o poder do céu sobre a terra. Abraão e Sara ouviram que teriam um filho quando o corpo já não obedecia às leis da juventude. O riso nasceu, mas não de alegria, e sim de incredulidade. Ainda assim, Deus não voltou atrás. O tempo de Deus começou a se mover mais rápido do que o tempo do homem. E quando a promessa finalmente começa a se aproximar, quem está realmente preparado para recebê-la? O Senhor visitou Abraão na forma de 3 homens, e um deles falou como quem carrega a autoridade eterna. Anunciou que Sara teria um filho no tempo determinado. Sara riu por dentro, escondendo sua dúvida. Mas Deus perguntou: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? A pergunta ecoou não apenas para Sara, mas para toda a humanidade. O céu estava prestes a provar sua resposta. Logo depois, Deus revelou a Abraão o juízo que cairia sobre Sodoma e Gomorra. A maldade daquelas cidades havia subido até os céus como clamor. Abraão intercedeu, não por curiosidade, mas por misericórdia. Ele negociou com Deus, pedindo que os justos não fossem destruídos com os ímpios. A cada número reduzido, a paciência divina se mostrava maior. Mas quantos justos ainda existiam em meio a tanta corrupção? Os anjos chegaram a Sodoma e foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão. A cidade revelou sua perversidade ainda naquela mesma noite. A violência não era escondida, era celebrada. Deus decidiu agir. Ló e sua família foram tirados às pressas, mas nem todos quiseram sair quando o aviso foi dado. Ao amanhecer, fogo e enxofre caíram do céu, e Sodoma e Gomorra foram destruídas. As cidades desapareceram, mas a lição ficou gravada na história. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou estátua de sal. Seu corpo saiu da cidade, mas seu coração ainda estava lá. E quantas pessoas hoje também caminham para fora, mas continuam presas por dentro. O tempo passou, e a promessa se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz Isaque. O riso voltou, mas agora era de alegria. O filho da promessa estava nos braços de quem antes duvidava. Deus havia provado que sua palavra não falha, mas a promessa ainda seria testada de uma forma que ninguém imaginava. Deus pediu a Abraão aquilo que ele mais amava: Isaque. Não foi um pedido cruel, foi uma prova de entrega total. Abraão subiu o monte sem discutir,
sem reclamar, sem entender. Cada passo era dor, cada passo era fé. Ele acreditava que Deus poderia até ressuscitar seu filho. Mas até onde vai a fé quando ela é colocada contra o próprio coração? No momento final, quando o cutelo estava erguido, Deus o impediu. Um cordeiro apareceu preso pelos chifres e foi oferecido no lugar de Isaque. Deus mostrou que não queria sacrifícios humanos, queria corações totalmente entregues. Abraão entendeu que Deus sempre proveria. Mas aquela cena não era apenas sobre Abraão. Era um sinal profético de algo muito maior que ainda viria. Depois do altar no monte, a vida nunca mais foi comum para Abraão. Porque quem vê Deus prover no último segundo, nunca esquece aquele momento. A promessa estava viva em Isaque, mas o futuro ainda precisava ser construído. Abraão sabia que o plano de Deus não terminaria nele. Cada geração carregaria uma parte dessa história eterna. Mas quem seria digno de continuar a linhagem da promessa? Abraão buscou uma esposa para Isaque, não entre os povos idólatras, mas entre sua própria parentela. Seu servo partiu guiado não por mapas, mas por oração. No poço, Rebeca apareceu oferecendo água não só a ele, mas também aos camelos. A resposta veio simples, mas cheia de significado. Deus havia guiado cada detalhe. E como reconhecer quando algo é resposta, e não coincidência? Isaque e Rebeca se uniram, e o amor cresceu entre eles. Mas, como antes, a promessa enfrentou a espera. Rebeca era estéril, e novamente a descendência parecia ameaçada. Isaque orou, e Deus respondeu. Ela engravidou de gêmeos que lutavam dentro do ventre. E por que duas nações brigariam antes mesmo de nascer? Deus revelou que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú nasceu primeiro, forte e caçador. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão, como quem tenta não ficar para trás. Desde o nascimento, eles já carregavam destinos diferentes. Um amava os campos, o outro as tendas. Mas o plano de Deus já estava escrito antes das escolhas deles. Um dia, Esaú voltou do campo cansado e faminto. Jacó havia preparado um ensopado. Pela fome, Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Ele trocou o futuro por momento. Jacó ganhou o que desejava, mas não da forma mais justa. E o que acontece quando alguém valoriza mais o agora do que a eternidade? Anos depois, Isaque envelheceu e quase não enxergava mais. Ele quis abençoar Esaú, mas Rebeca ajudou Jacó a enganar o pai. Jacó vestiu peles para parecer com o irmão. A bênção foi dada ao filho errado aos olhos humanos, mas ao certo, aos olhos de Deus. O plano divino se cumpriu mesmo por caminhos tortuosos. Mas cada engano sempre cobra seu preço. Quando Esaú descobriu, ficou furioso e quis matar Jacó. Rebeca mandou Jacó fugir para a casa de seu irmão Labão. Jacó partiu sozinho, com medo e sem saber quando voltaria. Ele havia conquistado a bênção, mas perdido a paz. E o que vale ganhar promessas se o coração está em guerra? Naquela noite, Jacó dormiu no caminho e teve um sonho. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. Deus falou com ele, reafirmando a promessa feita a Abraão. Jacó acordou assustado e disse: Deus estava aqui e eu não sabia. O lugar comum se tornou sagrado, mas aquele encontro não mudaria apenas o caminho de Jacó. Mudaria quem ele era por dentro. Quando Jacó acordou daquele sonho, ele não era mais apenas um fugitivo. Era um homem marcado por uma promessa viva. Ele pegou a pedra onde havia repousado a cabeça, levantou como memorial e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. O céu havia tocado a terra, e a terra havia sentido o peso da eternidade. Jacó fez votos ao Senhor, prometendo fidelidade se Deus o guardasse no caminho. Ele partiu diferente, ainda com medo, mas agora com direção. A promessa não o livrou do deserto, mas deu sentido a ele. E será que todo encontro com Deus nos tira da dor, ou apenas nos ensina a atravessá-la? Jacó chegou à terra de Harã e encontrou-se com Raquel junto ao poço.
Seus olhos se prenderam nela antes mesmo de suas palavras. Ele soube que ela era da família que procurava, mas também sentiu algo mais profundo do que parentesco. Jacó chorou, não por fraqueza, mas porque o caminho começava a fazer sentido. Ele foi recebido por Labão, que o acolheu como filho. Jacó pediu Raquel em casamento e aceitou trabalhar 7 anos por ela. O tempo passou rápido para quem ama, mas nem todo amor começa sem engano. Quando chegou o dia do casamento, Labão enganou Jacó e lhe deu Lia, a filha mais velha. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia sido enganado exatamente como ele enganara seu próprio pai. Labão disse que o costume não permitia dar a mais nova antes da mais velha. Jacó teve que aceitar trabalhar mais 7 anos por Raquel. O enganador agora aprendia como dói ser enganado. Deus não estava punindo Jacó, estava moldando. Porque quem carrega a promessa precisa antes carregar transformação. Jacó passou a viver entre 2 mulheres que disputavam seu amor. Lia era desprezada, Raquel era amada, mas estéril. Deus viu a dor de Lia e abriu o seu ventre. Ela deu filhos a Jacó, enquanto Raquel chorava em silêncio. Cada nascimento era mais do que família, era parte do plano eterno. Os nomes dos filhos carregavam lágrimas, esperanças e orações. A casa crescia, mas o coração ainda estava confuso. E como Deus constrói algo santo a partir de relações quebradas? Raquel, em desespero, deu sua serva Bila a Jacó, e filhos nasceram também por ela. Lia fez o mesmo com sua serva Zilpa. A família se tornou grande, mas cheia de disputas. Cada filho nascia como resposta a uma dor. No meio de tudo isso, Deus se movia silenciosamente. Ele não dependia da ordem humana para cumprir seu plano. Ele escrevia a história mesmo em meio ao caos. Porque Deus não escolhe cenários perfeitos, ele transforma cenários imperfeitos. Depois de muitos anos, Deus lembrou-se de Raquel e abriu o seu ventre. Ela deu à luz José. Seu nome significava esperança demais. Jacó amava José de maneira especial, porque ele era filho da mulher que ele mais amava. Ele fez uma túnica especial para José. Mas o amor mau, distribuído, gera inveja. E onde nasce inveja, logo nasce ódio. José começou a ter sonhos. Em um, seus feixes se curvavam diante dos feixes dos irmãos. Em outro, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Ele contou os sonhos, não por arrogância, mas por inocência. Mas seus irmãos ouviram como provocação. Eles já o odiavam por causa do pai. Agora o odiavam também por causa do destino. Jacó guardou aquilo no coração, mas os irmãos guardaram no rancor. E quando alguém é escolhido por Deus, sempre será odiado por alguém. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho longe de casa. Jacó mandou José vê-los. Eles o viram de longe e decidiram matá-lo. Rúben tentou salvá-lo, sugerindo jogá-lo numa cova. Depois, Judá sugeriu vendê-lo como escravo. José foi tirado da cova e vendido por 20 moedas de prata. Seus sonhos não morreram, mas foram enterrados vivos. A túnica foi manchada de sangue e levada ao pai. Jacó chorou como quem perde o próprio futuro. José foi levado ao Egito como escravo. Ele perdeu a família, a terra, a identidade, mas não perdeu Deus. Ele foi vendido à casa de Potifar, oficial de Faraó. Mesmo como escravo, Deus o fez prosperar. Tudo que José tocava dava certo. Mas prosperidade não afasta provas. Muitas vezes atrai. Porque quanto mais alto alguém é levado por Deus, mais visível ele se torna para o ataque. A mulher de Potifar desejou José. Todos os dias ela o tentava. Ele recusava, não por medo de homens, mas por temor a Deus. Um dia, ela o segurou pela roupa e ele fugiu deixando a capa em suas mãos. Ela mentiu e o acusou. José foi preso injustamente. Do sonho ao poço, do poço ao palácio, do palácio à prisão. E onde estava Deus quando o justo foi jogado atrás das grades? Mesmo na prisão, Deus estava com José. O carcereiro colocou tudo em suas mãos. José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Um foi restaurado, o outro morreu,
exatamente como José havia dito. José pediu apenas que fosse lembrado, mas ele foi esquecido. O tempo passou lento dentro das grades, mas o céu nunca se atrasa, apenas prepara o momento certo. Porque quando Deus levanta alguém, ele faz isso no segundo exato. Quando o tempo do esquecimento parecia eterno, Deus começou a mover peças invisíveis no tabuleiro da história. Faraó teve 2 sonhos que nenhum sábio conseguiu explicar. Um falava de vacas gordas e vacas magras, outro de espigas cheias e espigas secas. O rei ficou perturbado, porque sabia que aquilo não era comum. O céu estava tentando falar com a terra. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Aquele que havia sido esquecido agora era lembrado no momento exato. Porque Deus nunca se atrasa, ele chega quando tudo já parece perdido. José foi tirado da prisão, barbeado, vestido e levado diante do trono. Em poucas horas, ele saiu das correntes para o palácio. Mas será que alguém sai de uma prisão sem levar marcas por dentro? Faraó contou seus sonhos, e José deixou claro que não era ele quem interpretava, mas Deus. Ele explicou que viriam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome severa. Não seria uma fome comum, mas algo que faria o povo esquecer o tempo da abundância. José não apenas interpretou, ele apresentou um plano: guardar durante os anos bons para sobreviver aos anos maus. Faraó viu que havia Espírito de Deus naquele jovem. Ele não viu um prisioneiro, viu um governador. José foi colocado como segundo no reino, abaixo apenas do próprio Faraó. Recebeu autoridade, roupas finas e um novo nome. O escravo virou príncipe, mas o coração continuava servo de Deus. E quem poderia imaginar que o poço era apenas o caminho para o trono? Os anos de fartura vieram exatamente como Deus havia revelado. A terra produziu em excesso, e José mandou armazenar em celeiros por todo o Egito. O povo colhia, mas José pensava no amanhã. Cada grão guardado era uma vitória contra a fome que ainda não havia chegado. As pessoas viviam felizes, sem saber que estavam sendo preparadas para sobreviver. José tinha filhos e os chamou de Manassés e Efraim. Um significava: Deus me fez esquecer a dor. O outro: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele não esqueceu o passado, mas aprendeu a viver acima dele, porque só quem passa pela dor sabe valorizar a provisão. Então os anos de fome chegaram, como Deus havia dito. A terra secou, as colheitas falharam, o pão desapareceu. Povos de todas as regiões começaram a ir ao Egito para comprar comida. José era o responsável por tudo. O menino vendido, agora, era o homem que sustentava nações. Mas a fome não escolhe rostos. Ela alcança ricos e pobres, fortes e fracos. E foi assim que ela chegou também à casa de Jacó. Canaã começou a sofrer, e Jacó ouviu que havia pão no Egito. Ele mandou seus filhos irem buscar comida. Sem saber, ele enviava os irmãos de José ao encontro daquele que eles haviam vendido. Os irmãos chegaram ao Egito e se prostraram diante de José. O sonho se cumpria, mas eles não sabiam. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os viu como homens, mas lembrou-se deles como meninos cheios de inveja. Seu coração se moveu, mas ele manteve o rosto firme. José falou asperamente, não por ódio, mas para provar seus corações. Ele queria saber se eles ainda eram os mesmos. Ele perguntou pelo pai e pelo irmão mais novo. E quando ouviu falar de Benjamim, algo se quebrou por dentro. Mas seria seguro revelar quem ele era? José os acusou de serem espiões e os colocou à prova. Pediu que voltassem com o irmão mais novo para provar que diziam a verdade. Ele manteve Simeão preso como garantia. Os irmãos, cheios de medo, começaram a lembrar do que haviam feito com José. Disseram uns aos outros que tudo aquilo era castigo pelo sangue do irmão. José ouviu, entendeu e chorou escondido. Ele viu arrependimento, mas ainda precisava ver transformação. Eles voltaram para Canaã levando comida e culpa. Mas como contar ao pai que precisariam levar Benjamim? Jacó não queria deixar Benjamim ir porque já havia perdido José. Ele dizia que, se algo acontecesse ao filho mais novo,
ele morreria de tristeza. Mas a fome não parava. O pão acabou e eles precisavam voltar ao Egito. Judá se ofereceu como fiador pela vida de Benjamim. Ele prometeu responder com a própria vida se algo acontecesse ao irmão. Jacó, sem opção, permitiu que fossem. Eles levaram presentes e o dobro do dinheiro, mas levaram também medo, esperança e culpa misturados. O caminho era longo, mas o encontro seria ainda mais profundo. Quando José viu Benjamim, seu coração quase saiu pela boca. Ele reconheceu o irmão mais novo, filho da mesma mãe. Ele mandou preparar um banquete para todos. Os irmãos se sentaram em ordem de idade e ficaram assustados com isso. Benjamim recebeu porção 5 vezes maior. José queria ver se ainda havia inveja, mas agora eles não brigaram, apenas se alegraram. Ele colocou uma taça de prata no saco de Benjamim sem que soubessem. E assim, mais uma prova foi armada. Porque antes da revelação, precisava vir a verdade do coração. Quando foram embora, José mandou seus servos alcançá-los e acusá-los de roubo. A taça foi encontrada no saco de Benjamim. Todos rasgaram as vestes e voltaram para o Egito. O medo agora era maior que a fome. Eles caíram diante de José, oferecendo-se como escravos. Judá se adiantou e falou, contando toda a dor do pai. Ele pediu para ficar no lugar de Benjamim. Não era mais o mesmo Judá que havia vendido José. O coração havia mudado, mas José ainda chorava escondido. O momento da revelação estava próximo, mas ainda não era agora. O silêncio antes da revelação pesa mais do que o grito depois dela, e naquele salão do Egito o ar parecia não se mover. José olhava para seus irmãos e via o passado inteiro passar diante de seus olhos como um rio que não pode ser detido. Cada rosto trazia uma memória, cada voz lembrava uma ferida. Ele havia testado, provado, esperado, chorado em segredo. Agora a pergunta ardia como fogo dentro dele. Eles realmente mudaram? O destino de uma família inteira dependia dessa resposta. O plano de Deus estava avançando, mas precisava de corações transformados para continuar. José sentiu que o momento havia chegado. Não era mais possível esconder quem ele era. E quando a verdade aparece, quem consegue fugir dela? José mandou que todos os egípcios saíssem do salão, ficando apenas ele e seus irmãos. O choro que ele segurava há anos explodiu como uma represa quebrada. Ele chorou alto, chorou forte, chorou como quem carrega décadas em poucos segundos. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O chão pareceu sumir debaixo dos pés deles. O medo tomou conta, porque agora eles estavam diante daquele que podia se vingar. José viu o terror em seus olhos e correu para acalmá-los. Ele disse que não tinham sido eles, mas Deus, quem o enviara adiante para salvar vidas. A culpa encontrou graça, o passado encontrou redenção. Mas como entender que até o mal pode ser usado por Deus para gerar bem? José abraçou cada um, especialmente Benjamim, e chorou sobre seu pescoço. Ele falou palavras que curavam mais do que qualquer remédio. Disse que Deus havia transformado a traição em propósito. Os irmãos ainda tremiam, mas agora não de medo, e sim de espanto. O perdão não veio como fraqueza, mas como poder. José não apagou o passado, mas deu a ele um novo significado. Ele os mandou buscar Jacó e toda a família. Disse que ainda haveria muitos anos de fome. O Egito se tornaria abrigo para a família da promessa. E como uma terra estrangeira se tornaria parte do plano eterno. Os irmãos voltaram a Canaã com uma notícia que parecia impossível. Disseram a Jacó que José estava vivo e governava sobre todo o Egito. No início, o coração de Jacó quase parou, porque ele não conseguia acreditar. Mas quando viu os carros enviados por José, algo reacendeu dentro dele. Ele disse: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei vê-lo antes que morra. O velho pai agora caminhava movido por esperança. Ele não via apenas um filho. Via a fidelidade de Deus depois de tantos anos. Cada passo em direção ao Egito era também um passo dentro da promessa.
mas porque Deus levaria a família escolhida para viver fora da terra prometida. No caminho, Deus falou com Jacó em visões noturnas. Disse que não temesse descer ao Egito, porque ali ele faria dele uma grande nação. Prometeu que estaria com ele e que o traria de volta no tempo certo. Jacó entendeu que até os desvios fazem parte do caminho de Deus. Ele ofereceu sacrifícios e seguiu em paz. Seus filhos, netos, rebanhos e tendas desceram com ele. Era uma mudança de era. Uma família estava prestes a se tornar um povo. Mas toda multiplicação começa em território estranho. Quando José encontrou Jacó, lançou-se ao seu pescoço e chorou por muito tempo. Jacó disse que agora podia morrer em paz, porque havia visto o rosto do filho vivo. José apresentou sua família a Faraó, que os recebeu com honra. Eles foram colocados na terra de Gósen, uma região boa para pastagens. Ali cresceriam, ali se multiplicariam. O favor que José tinha diante de Faraó se estendia a todos. A promessa feita a Abraão continuava viva, agora em solo egípcio. Mas seria fácil viver como povo de Deus dentro de uma cultura pagã. A fome continuava forte, e José administrava tudo com sabedoria. O povo entregava seu dinheiro, depois seus rebanhos, depois suas terras em troca de comida. O Egito se fortalecia enquanto outros enfraqueciam. José não explorava, ele organizava. Ele salvava vidas mesmo quando concentrava poder. Sua liderança era firme, mas justa. Ele não se esqueceu de quem era, nem de quem Deus era. O ex-escravo agora moldava uma nação inteira. Mas o que acontece quando um homem de Deus segura tanto poder em suas mãos? Enquanto isso, a família de Jacó crescia rapidamente em Gósen. Os filhos de Jacó formavam tribos, e seus filhos já tinham filhos. A promessa de uma grande nação começava a ganhar forma. Jacó abençoava seus netos e lembrava as promessas antigas. Ele falava de Abraão, de Isaque, do Deus que o acompanhara por toda a vida. Ele sabia que não veria tudo se cumprir, mas via o começo. A fé não precisa ver o final para continuar acreditando. Ela se alimenta da fidelidade passada para confiar no futuro. Mas quanto tempo essa família conseguiria viver em paz em terra estrangeira? Jacó sentia que seus dias estavam se aproximando do fim. Ele chamou seus filhos para perto de si. Queria falar não só como pai, mas como profeta. Cada filho carregava uma história, e cada história teria um peso no futuro. As palavras que ele diria moldariam gerações. José estava ali, ao lado daquele que um dia chorara sua morte. O ciclo não havia se fechado ainda. O plano de Deus ainda estava em movimento. A história não estava terminando, estava apenas mudando de fase. Porque quando Deus começa algo, ele nunca para no meio do caminho. Quando a morte se aproxima, a voz ganha peso de eternidade, e cada palavra passa a carregar mais do que som. Carrega destino. Jacó chamou seus filhos porque sabia que não falaria apenas como pai, mas como alguém tocado pelo céu. Ele não queria apenas despedir-se, queria revelar o que estava escondido no tempo. Seus olhos cansados ainda viam longe. Cada filho trazia no rosto a própria história, erros, virtudes, quedas e esperanças. Jacó começou a falar, e o ambiente se encheu de algo invisível. Não eram simples conselhos, eram declarações proféticas. O passado de cada um seria semente do futuro. Ninguém ali estava ouvindo apenas palavras. Estavam ouvindo o que se tornariam. E quem consegue ouvir seu próprio destino sem tremer? Ele falou primeiro de Rúben, o primogênito, forte em aparência, mas fraco em domínio próprio. Disse que ele tinha perdido a primazia por causa de seus pecados escondidos. Depois falou de Simeão e Levi, homens de violência, marcados por sangue e ira. Disse que seriam espalhados, não por castigo apenas, mas para que sua fúria não destruísse o todo. Cada palavra era como um espelho mostrando quem eles realmente eram. Não havia mentira ali, só verdade nua. Jacó não adoçou o passado, ele revelou suas consequências. Porque Deus não ignora erros, ele os transforma em lição. E quantos destinos já foram moldados por escolhas que pareciam pequenas? Então Jacó olhou para Judá, e sua voz mudou de tom.
Ele disse que seus irmãos o louvariam. Disse que o cetro não se apartaria dele. Falou de um governante que viria de sua linhagem. Falou de alguém diante de quem os povos se reuniriam. Ele falava sem ver, mas via. Era como se estivesse olhando para séculos à frente. Judá, que antes havia vendido José, agora carregava uma promessa real. Deus transformava a culpa em propósito. O erro não tinha sido o fim. A graça havia reescrito a história. Mas quem poderia imaginar que da tribo de Judá sairia algo que mudaria o mundo inteiro? Jacó continuou falando a cada filho, revelando destinos diferentes, caminhos distintos, mas todos ligados ao mesmo plano. Falou de Zabulon, que viveria entre portos. Falou de Issacar, forte, mas submisso. Falou de Dan, que julgaria o povo. Cada palavra era como uma semente jogada no solo do futuro. Os filhos ouviam sem entender tudo, mas sentiam o peso do que estava sendo dito. Não era magia, era revelação. Deus estava usando um homem moribundo para escrever páginas que ainda não existiam, porque o tempo não limita aquele que criou o tempo. Depois disso, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Mesmo fraco, ele cruzou as mãos e colocou a direita sobre o mais novo. José tentou corrigir, mas Jacó disse que sabia o que estava fazendo. O mais novo seria maior que o mais velho. Mais uma vez, Deus quebrava a lógica humana. Ele não escolhe pelo tamanho, mas pelo propósito. Jacó abençoou dizendo que o Deus que o acompanhou por toda a vida estaria com eles. Ele não falou de riquezas, falou de presença, porque tudo pode acabar, menos o Deus que caminha com seu povo. Depois de terminar, Jacó pediu para ser enterrado com seus pais, na terra de Canaã. Ele não queria que seus ossos ficassem no Egito. Seu corpo queria voltar para onde a promessa havia começado. Ele fechou os olhos com fé, não com medo. Sua vida tinha sido cheia de lutas, enganos, dores e encontros com Deus. Mas ele não terminou falando de fracassos, terminou falando de futuro. Porque quem anda com Deus não morre olhando para trás, morre olhando para frente. A morte de Jacó não foi fim, foi transição. E cada transição prepara algo maior. José chorou sobre o corpo do pai como quem perde parte de si mesmo. Ele mandou embalsamar Jacó segundo o costume do Egito. Houve luto em todo o país. Faraó autorizou que José levasse o corpo do pai para Canaã. Uma grande comitiva o acompanhou. O Egito inteiro viu que aquele homem não era apenas um governador, era um filho fiel. Eles atravessaram terras, rios e desertos. Não era apenas um enterro, era uma declaração. A promessa ainda vivia. Mesmo longe da terra, o coração ainda estava nela. Depois que Jacó foi sepultado, os irmãos de José ficaram com medo. Pensaram que agora, sem o pai, José se vingaria. Eles enviaram mensagem pedindo perdão. José chorou ao ouvir isso. Ele disse que não estava no lugar de Deus para se vingar. Disse que eles tinham intentado o mal, mas Deus havia transformado em bem. Ele prometeu cuidar deles e de seus filhos. O perdão não foi só falado, foi vivido. José não apenas esqueceu, ele sustentou. E só quem entende o plano de Deus consegue perdoar assim. José viveu muitos anos depois disso. Ele viu filhos, netos e bisnetos. Antes de morrer, lembrou aos irmãos da promessa feita a Abraão. Disse que Deus os visitaria e os tiraria daquela terra. Pediu que, quando isso acontecesse, levassem seus ossos com eles. Ele morreu no Egito, mas não pertenceu ao Egito. Seu corpo ficou, mas sua esperança estava em Canaã. A história parecia calma, mas algo já se movia no invisível. Um povo estava crescendo. Uma promessa estava amadurecendo. O livro de Gênesis não termina com uma chegada, termina com uma espera. Porque quando Deus promete, Ele sempre cumpre, mas nunca com pressa. Quando a história chega ao seu silêncio final, não é um silêncio de fim, mas de espera, como quem segura o fôlego antes do próximo capítulo. Gênesis começa com a criação e termina com uma promessa em aberto.
Ele começa com vida surgindo do nada e termina com esperança nascendo da morte. Cada geração atravessou dor, erro, fé, queda e restauração. Nada foi desperdiçado nas mãos de Deus. Nem o pecado, nem a traição, nem a fome, nem a prisão. Tudo foi usado como ferramenta para formar um povo. Gênesis não é apenas passado, é espelho. Ele mostra quem fomos, mas também revela quem ainda somos. Porque o coração humano continua sendo o mesmo. E Deus continua sendo fiel do mesmo jeito. Desde o jardim até o Egito, a história sempre foi sobre relacionamento. Deus caminhando com homens imperfeitos. Homens tentando entender um Deus perfeito. Às vezes obedecendo, às vezes fugindo, às vezes enganando, às vezes confiando. Mas Deus nunca desistiu. Ele não procurou pessoas prontas, procurou pessoas dispostas. Não escolheu os mais fortes, escolheu os mais quebrados. Porque é no quebrado que a glória aparece melhor. Adão caiu, mas Deus prometeu redenção. Noé errou, mas Deus fez aliança. Abraão duvidou, mas Deus cumpriu. Jacó enganou, mas Deus transformou. José sofreu, mas Deus o levantou. E essa mesma história continua hoje. Gênesis nos ensina que nada começa por acaso. Cada vida nasce com propósito. Cada dor carrega uma lição. Cada espera esconde um preparo. O tempo de Deus não é lento, é exato. Quando ele parece atrasado, na verdade está alinhando tudo. Pessoas, lugares, dores, encontros e despedidas. Tudo se encaixa como peças invisíveis. O que hoje parece confusão, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, amanhã será ganho eterno. Porque Deus nunca escreve histórias sem sentido. Ele escreve histórias que apontam para algo maior do que nós mesmos. Ele escreve histórias que revelam quem Ele é. O maior ensinamento de Gênesis não é apenas sobre criação, é sobre cuidado. Deus não apenas cria, Ele acompanha. Ele não apenas chama, Ele sustenta. Ele não apenas promete, Ele cumpre. Mesmo quando o homem erra, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus já preparou a saída. Mesmo quando o mal parece vencer, Deus já transformou o mal em ferramenta do bem. José entendeu isso quando disse: "Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem." Essa frase resume Gênesis inteiro. Porque todo o livro mostra exatamente isso. Deus transformando caos em caminho. Agora a pergunta não é mais sobre Adão, Noé, Abraão ou José. A pergunta é sobre você. Onde você se encontra nessa história? Em qual parte da jornada você está? Você está no começo, cheio de sonhos? Está no deserto, cheio de dúvidas? Está no poço, ferido pela traição? Está na espera, cansado do tempo? Ou está vendo promessas começarem a se cumprir? Seja qual for o lugar, Deus está lá. O mesmo Deus de Gênesis caminha hoje com você. Ele ainda chama, ainda promete, ainda transforma e ainda escreve histórias. Talvez você tenha errado como Jacó. Talvez tenha sido injustiçado como José. Talvez tenha duvidado como Sara. Talvez tenha fugido como Jonas em outra história. Mas aqui aprendemos que Deus nunca desiste. Ele não cancela promessas por causa de erros. Ele não abandona por causa de fraquezas. Ele não se afasta por causa de quedas. Ele se aproxima ainda mais. Porque a graça não é prêmio para os fortes. É abrigo para os cansados. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, não foi por acaso. Deus também está falando com você agora. Gênesis termina com ossos esperando promessa. Com um povo crescendo em terra estrangeira. Com uma história que ainda não acabou. Isso nos ensina que nem tudo se resolve em uma geração. Algumas promessas são maiores do que uma vida. Algumas sementes você planta, mas quem colhe são outros. E mesmo assim, vale a pena plantar. Porque Deus vê além do nosso tempo. Ele vê além da nossa dor. Ele vê além da nossa pressa. E Ele nunca se esquece do que prometeu. Se essa história falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração. Diga em qual parte da jornada você se encontrou. Você é mais como José, como Jacó,
como Abraão, como alguém ainda no começo, sua história também importa. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas. Deus usa palavras simples para curar corações feridos. E talvez o que você escrever ali seja a resposta para alguém que está lendo em silêncio. E se você quer continuar caminhando por essas histórias, aprendendo, crescendo e fortalecendo sua fé, não vá embora agora. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, nós caminhamos juntos pela palavra, pela história e pela vida. Cada vídeo é uma nova jornada. Cada jornada é uma nova chance de recomeçar. Porque enquanto Deus estiver escrevendo, sua história ainda não acabou. E a melhor parte pode ser exatamente a próxima.